Saudações, senhores, tudo bem? Me chamo Cleverton ou Clebinhas, né? Para os mais íntimos. Eu queria aqui rebater, né? As afirmações, né, feitas pelo Renan Santos, pré-candidato pelo Partido Missão à presidência da República, em relação à temática do autismo. Nós vamos aqui demonstrar na primeira parte de que o senhor Renan Santos não é um estagista, mas sim um militante, e o que diferencia ele do Guilherme Boulos é simplesmente a ideologia, pois ambos possuem a gravíssima inexperiência administrativa e, sobretudo, agem como militantes imaturos, apesar de terem passado da casa dos 40. Uma coisa que nos chama bastante atenção é que eu tô lendo aqui, então eu peço desculpa aí, caso vocês estejam meio confusos. Poxa, ele tá olhando para quem, né? Tô olhando aqui para um pequeno roteiro que eu fiz. Aqui no vídeo que ele grava, nos vídeos que ele grava, né? Ele aborda de maneira irresponsável a temática do autismo, né? Ao nosso modo de ver, é um modo irresponsável, conforme eu disse, digno de quem se comporta como um militante. Zero postura de estagista e 100% de militante imaturo. Aqui ele coloca nos vídeos, né? Ele coloca em dúvida a veracidade dos laudos. Não sejamos crianças. Sabemos que muitos laudos são falsos e de diferentes deficiências, né? Mas é igual aquela. Para você falar que, por exemplo, a maioria dos laudos de TDAH, autismo e outras deficiências neurológicas, neuropsicológicas ou até a esquizofrenia, você tem que ter provas de que a maioria desses laudos são falsos, né? Então, quando ele insinua que há uma indústria fraudulenta de laudos e que médicos, no caso neuropsicólogos e psiquiatras, estariam agindo em conluio com maus advogados e com isso obtendo muitos benefícios por via BPC, benefícios concedidos pelo INSS, sendo que o dinheiro, a fonte pagadora é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né? Isso é uma atitude irresponsável, maledicente, né? E prova que ele é imaturo, que ele não tem capacidade para ser presidente da República. Ele é simplesmente um eterno militante, né? Uma pessoa irresponsável, né? Que se coloca como um porta-voz das pessoas que estão cansadas de responsabilidades, tanto do PT, tanto do bolsonarismo, mas ele é mais irresponsável que os dois. Se nós for parar para pensar e para analisar, ele é o mais irresponsável de ambos. É um Guilherme Boulos de sinal trocado, né? Porque você não pode afirmar que esses laudos são fraudulentos, não pode dar a entender que são fraudulentos, né? Falar que, não, porque é fraude, e dá a entender que a maioria dos benefícios do BPC concedidos às pessoas que são autistas, que têm TDAH, que têm outras deficiências na área psicológicas, neuropsicológicas, neurológicas, isso é uma maledicência muito grande, né? Porque isso demonstra que ele é ignorante, não conhece o Brasil, né? Porque quem trabalha na assistência social, no CRAS, por exemplo, sabe que não é tão fácil assim uma pessoa que tem autismo nível 1, né? Que inclusive o Renan até fala que a maior parte dos diagnósticos de autismo é o nível 1, né? Só que ele não sabe que dentro do nível 1 tem vários subníveis, né? Não é uma coisa só. Uma pessoa que é nível 1, ela não vai ter o mesmo padrão que outra pessoa que também e que também tem nível 1 de autismo, né? Isso mostra que ele é ignorante, não conhece nada de Brasil.
O que ele conhece do Brasil são os textinhos que ele leu ao longo da vida dele. É uma viagemzinha que ele faz lá no Maranhão para ficar lacrando às custas da pobreza das pessoas que ali vivem, né? E essa ignorância ela é muito gritante, porque a gente sabe que não é tão fácil assim uma pessoa que é autista nível 1 obter um laudo, obter um BPC. Os peritos do INSS são muito rigorosos, né? A gente que trabalhou na assistência social, a gente tá cansado, tá careca de saber, né? Apesar que eu tô começando a ficar careca, né? Mas nós estamos carecas de saber que não é tão fácil assim, né? Conforme o Renan Santos está insinuando. E se está tendo muito benefício de BPC pós 2023, é porque mesmo sendo nível 1, o comprometimento é muito grande, né? Porque embora seja muito inteligente, ele não tem uma inteligência emocional, ele tem dificuldade em lidar, por exemplo, com ambientes muito barulhentos, como é o meu caso, né? Mas eu não vim aqui para falar de mim. Eu tô falando do autista, vamos falar também do TDAH. Tem dificuldade de lidar com ambientes muito luminosos, né? Muito zum, restrição alimentar. Muitas vezes tem problemas de coordenação, necessita até de apoio para ir ao banheiro. Então, o cara é muito bom, é um CDF, né? Mas o cara não consegue viver em uma organização de trabalho. E por isso que ele acaba recebendo esse benefício, né? O BPC, que não é um troféu, né? Não é troféu. O Renan Santos dá a entender que isso é um troféu, é um prêmio. Como é que uma pessoa que tem um baita do potencial, que manja de computação, é impedido de trabalhar na área? Por quê? Porque precisa de ajuda para ir ao banheiro. E aí ele quer falar que isso é um prêmio? É um prêmio coisíssima nenhuma. Isso mostra a insensibilidade e a ignorância por parte dele. Não conhece o Brasil, né? É um militante. É igual o Guilherme Boulos, não tem diferença nenhuma. É igual a Erika Hilton, não tem diferença nenhuma. É um desqualificado, é um desinformado. É isso que ele é, né? Porque uma coisa são laudos falsos. É claro que há laudos falsos e várias deficiências. Mas você não pode afirmar que 90% dos laudos de autismo diagnósticos são falsos. A gente tem pessoas com TDAH que têm dificuldade em lidar com ambientes, com estímulos. Por isso que recebe também o BPC. Você acha que um cara desse gosta de receber R$ 1.500, sabendo que poderia estar ganhando R$ 6.000? E por que não tá? Porque simplesmente não tem condições de estar em um ambiente de trabalho. E como as empresas não querem dar home office, então o cara é obrigado, o cara fica excluído do mercado de trabalho. É assim com quem é esquizofrênico, é assim com quem tem síndrome de Tourette, é assim com quem tem toque e outras deficiências visíveis e ocultas, né? Então é uma irresponsabilidade. Ele não conhece o Brasil, é um desqualificado, é um desinformado, é isso que ele é. E outra, uma coisa, são laudos questionáveis, né? Por quê? Por que muitos laudos de autismo são questionáveis? Porque são poucas sessões de neuropsicologia. Como o poder público ele é omisso, né? Afinal de contas, quando você cria um teto de gastos, o investimento diminui, não é? É ou não é? É ou não é? Para você manter o tripé econômico, alguém tem que se sacrificar, alguém tem que ser sacrificado, alguém tem que ser entregue ao bate. E quem é? Somos nós que somos da base, né? Da população em geral. Então, lógico que você vai ter um sucateamento, né? Em serviços públicos voltados ao diagnóstico de pessoas com autismo, com TDAH e com outras deficiências e transtornos, né? Visíveis e ocultas. Como o poder público não atende essas pessoas como devia atender, elas vão na iniciativa privada. E o cara que é dono de clínica,
Ele quer ganhar dinheiro. Ele sabe que se ele ficar, seu psicólogo, neuropsicólogo, ficar lá fazendo 20 sessões, ele vai perder para a concorrência. Por isso que você tem no máximo 5 sessões com neuropsicologia. Ou seja, é um laudo insuficiente. Não é um laudo falso, mas ele é impreciso em alguns aspectos. Isso é ruim, porque isso prejudica o processo de inclusão lá para frente. Porque essa criança que está tendo um laudo insuficiente, impreciso em alguns aspectos, quando ela entrar na adolescência e entrar na vida adulta, a inclusão não vai ser eficaz, não vai ser eficiente. Vai ter uma lacuna no processo de inclusão, vai ter uma lacuna no processo de adaptação, né? Portanto, muitos laudos, não só de autismo, mas também de TDAH e demais deficiências e transtornos, são imprecisos. Ou seja, 5 sessões é muito pouco. É muito pouco. Tinha que ter no mínimo 10 sessões de neuropsicologia. Porque aí você faz um laudo preciso, um diagnóstico preciso. Você mapeia de forma eficaz a deficiência daquela criança, daquele adolescente, ou até do adulto, no caso como eu. Então, uma coisa são laudos questionáveis. O que o Renan Santos coloca aí, insinua, dá a entender, é que os laudos, a maioria dos laudos são falsos, são duvidosos, e isso é uma irresponsabilidade, né? É irresponsável. É um moleque, não pode ser presidente do Brasil. Ele é um moleque, ele é imaturo. É um Guilherme Boulos de sinal trocado. É um Felipe Neto de sinal trocado. É isso que ele é. Pronto, aqui está a definição perfeita de um liberal. De alguém que teve um movimento subsidiado por movimentos estrangeiros, né? Alguém que quer entregar nossas riquezas a preço de banana, né? Alguém que está apoiando uma PEC proposta pelo seu deputado, né, o Kim Kataguiri, reduzir gastos com a educação, o que compromete a educação inclusiva. Reduzir o BPC, fazer com que o BPC esteja abaixo do salário mínimo. Ou seja, muitas famílias que muitas vezes não conseguem acesso ao emprego por conta de ter que cuidar, de dedicar seus cuidados às pessoas, a um parente, a um filho, por exemplo, que tem um autismo, TDAH e outras deficiências, que muitas vezes trabalha, mas a renda, muitas vezes, a renda é insuficiente, já que tem gastos médicos, medicamento, já que a porcaria do poder público não ajuda essas pessoas. Então, o valor pode ser menor se essa PEC for aprovada, e é bem provável que seja, porque o Zema é a favor, o Caiado é a favor, o Flávio Bolsonaro é a favor, o Lula, depois que estiver com a sua reeleição garantida, vai fazer um ajuste fiscal, vai vir com pacote de malvadezas, igual que a Dilma fez depois que foi reeleita, né? Cheirando um ou outro aí, a maioria é tudo a favor, né? Então, quero aqui encerrar a primeira parte. Eu acho que o que eu tinha que falar aqui nesse primeira parte foi dita. É um vídeo um pouco longo, até peço desculpas pelas repetições, né? É a primeira vez que eu gravo um vídeo assim, mas eu precisava gravar, né? Pra mostrar, né? Que o nosso não, né? Deus me livre. Mas o candidato da Casa Branca, né? O pré-candidato da Reserva Federal dos Estados Unidos, da Casa Branca, do Pentágono, né? Da União Europeia, de Bruxelas, né? Até de Pequim, até porque é uma prostituta, então para quem der mais, ele vai se vender, né? Vai vender o Brasil, né? Como dizia o nosso companheiro aí, Rodrigo Moraes, né, numa live que ele gravou, são acionistas minoritários, né, do capital estrangeiro, né? É isso que o Renan Santos é, um imaturo, um moleque, uma versão à direita de Guilherme Boulos, né? Ou seja, é um homem que não pode ser eleito presidente. Ele não é estagista, ele é um mini tonto. É isso que ele é. E na segunda parte nós vamos rebater outra pataquada dele, que é uma fala que ele disse contra a inclusão, falando que não deve haver inclusão, de que é errado haver inclusão, né?
Então nós vamos aqui abordar sob o ponto de vista nacionalista, né? E se você está cansado de ter que lidar com moleques como Renan Santos, adere à pré-candidatura nacionalista de um homem que conhece o Brasil a fundo, com a palma da sua mão. O homem conhece o Brasil. Ao contrário do Renan Santos, que não conhece nada de Brasil, que inclusive na sabatina lá do Canal Livre, né? Falou da violência e tal, e o Aldo disse-lhe, né, que ali tinha uma mina de urânio, né? Ou seja, ele nem sabia disso. Tava falando de uma cidade que é dominada pelo tráfico lá no Ceará, mas não soube falar que lá tinha uma mina, né? Ou seja, trata-se de um militonto, um candidato Ctrl-C, Ctrl-V. É isso que o Renan Santos é. Se você quer um candidato que seja pré-candidato, né, melhor dizendo, que seja nacionalista, que queira que o Brasil seja grande e que trate os assuntos sérios de maneira séria, venha com o Aldo Rebelo. Por Cristo, pela nação e pela inclusão, fé no Brasil e fé em Deus.